Olá, finalmente vim falar um pouquinho sobre os sintomas que muitas pessoas estão vivenciando, além de sonhos, bom, vários sinais de todo esse processo que compete a esse processo de transição planetária. E quando a gente fala em transição planetária, como fazemos parte de tudo isso, todos nós estamos passando por grandes transformações. Então, transição a gente pode fazer uma ligação com transformação. De um campo de energia para outro. Então, muitas coisas no nosso dia a dia, convivências, como que eu posso dizer, hábitos nossos que às vezes com o mínimo esforço ou nada de esforço, num decorrer, num dado momento, nos demos conta que você fala, nossa, mas algo mudou, né? Ou então também é muito comum de a gente se sentir diferente, ou esquisito ou esquisita, né? Outro dia eu falei com uma amiga, eu falei, não sei, eu tô esquisita. Ah, é porque você vai fazer um trabalho sim, assado, né? Também. Mas essa esquisitice que a gente fala, eu tô esquisito, tem alguma coisa, eu não consigo identificar, eu tô esquisito. Tudo isso faz parte de toda essa transformação, de uma mudança da saída de um patamar para outro. E uma das coisas mais comuns para que a gente tenha um pouco de compreensão e entendimento em relação a isso são os sintomas do corpo. Então, muitas pessoas têm falado com uma certa frequência. Sinto muito sono, tenho dores de cabeça e a cabeça dói num todo e de repente dói só num lado. Acabei tomando um analgésico, melhorou, mas voltou. Enfim, que mais? Insônias, alergias no corpo e às vezes alguns sintomas de um dia para o outro. Falando desses sintomas de um dia para o outro, como nós fizemos o realinhamento cósmico, que é uma sintonização energética que setembro eu já quero marcar uma outra data, porque realmente o momento que todos estamos passando, essa transição planetária, essa escolha nossa de estarmos aqui fazendo parte desse grande pulso de energia e que na verdade esse pulso de energia é para nós todos também. Então, quando a gente vai compreendendo um pouquinho mais, porque a compreensão de todas essas coisas invisíveis, que não estão muito às claras para todos nós, o mental nosso, esse raciocínio, essa mente nossa, ela não tem, não alcança a compreender em profundidade. Então, toda essa compreensão, esse entendimento, esse discernimento, tudo isso vem chegando de acordo à nossa entrega. Eu gosto muito dessa palavra redenção, que é se render. Se render ao quê? Se render a esse campo de energia que nos envolve internamente, externamente, a gente está trocando informações e trocando energia com tudo. A gente acha que é só com as pessoas que a gente está em convívio. Nesse instante eu estou sozinha, mas eu estou trocando energia com o meu ambiente, com as coisas que eu estou falando. Isso gera uma frequência, ele intenciona uma frequência que naturalmente, quanto mais intensa, quanto maior o foco em relação a isso, do que eu estou falando para vocês, isso vai reverberando em mim e através de mim. Para onde vai parar essa energia? Não sei. Eu só posso dizer que é para muito longe. Uma pessoa ela já consegue reverberar um quantum de energia bem significativo. Isso eu estou dizendo quando a gente está 100% conectado, quando o que a gente fala, o que a gente pensa, dependendo do tema, no caso aqui, o que eu estou falando, isso tem um campo de energia. Se é positivo, muito bom. Se é negativo, também vai reverberar de acordo ao que está sendo dito, aonde se está colocando o foco. E falando de foco, é bastante importante que a gente aprofunde esse foco em nós mesmos. É por isso que se fala da importância da meditação, da importância da oração,
da importância do silêncio. E essa questão de meditação, de silêncio, ainda para muitos é um mito, porque se você pergunta para alguém quantas vezes por semana você medita, ah, medito uma vez. Mesmo porque a gente está acostumado, de tudo que a gente já foi ouvindo e por falta de prática, quando uma pessoa me fala que ela está meditando uma vez por semana, é porque ela sempre a meditação, entre aspas, ela está atrelada a uma técnica. E eu já tiro essa questão de técnica da frente, porque a gente pode meditar em movimento, a gente pode meditar lavando louça, lavando roupa, fazendo os afazeres, tomando banho, enfim. Meditação não necessariamente, porque todo mundo se remete àquela imagem de ficar sentado com as mãos numa determinada posição, sei lá, por X horas eu tenho que estar X horas nessa posição, respirando assim assado ou sem respirar, brincadeira, para concretizar, para fazer valer uma meditação. Não é bem assim. Há muita, como é que se fala? Há muita teoria em relação a tudo isso, e por conta de todas essas teorias, a gente acaba ficando distante e não compreendendo esse âmbito da meditação. Sim, Glau, tem muitas, né, como pergunta, mas não tem técnicas de meditação? Sim, sempre vão existir, né? Por quê? Porque são ferramentas, são condutas, são práticas, formas de praticar que facilitam para o nosso cérebro, todo o nosso campo, tudo que nos compõe, e compreendendo essa questão da meditação. Que efeito tem quando eu faço uma meditação através da respiração? Quando eu faço uma meditação transcendental, é a que me veio na mente, porque tem um grupo que só pratica, é uma técnica e não pode sair daquilo, né? E ok, é positivo. Qual é a diferença de tudo isso? Aonde que eu me adequo? O que significa para mim meditar? Então, a oração também se confunde, né? Quando eu entro em oração, quando a gente lê uma oração ou fala, pronuncia uma oração automática, ela tem valor. Mas, naturalmente, quando a gente faz uma oração que a gente entende que é uma conversa que a gente está tendo com o nosso Cristo interno, uma conversa com Deus, com a criação, com essa energia primordial, mas é algo que vem, as palavras a gente percebe que vem lá de dentro, que vem da alma. Isso é uma oração. Muitos falam que meditação é estar em silêncio, é não pensar em nada, né? É impossível porque a nossa mente o tempo todo ela tá processando, nem dormindo a nossa mente para. A questão, eu costumo definir meditação assim: meditação é mediar a ação, é colocar foco em algo diferente, sair daquela agitação externa e se propor a colocar o foco numa determinada questão, ou numa questão sua pessoal que você quer encontrar respostas, aonde você entra nesse campo, se alinha com o divino, tem N formas, numa conversa interna, me coloco à disposição, tenho dúvidas em relação a determinada coisa, quero ter mais clareza sobre tal assunto, e aí você se coloca em silêncio, fica por um tempo respirando profundamente, se visualizando em luz, intencionalizando luz para essa questão a ser mencionada e soltando, né? Quer dizer, eu estou com foco naquilo e deixando, me entregando essa luz, essa energia involuntária, que ela faça o que tenha que ser feito. Então, a redenção tem a ver com um pouco como em relação a isso, né? Eu tenho uma intenção, estou falando de meditação, mas depois eu vou falar dos sintomas, porque quando a gente medita, quando a gente se propõe a receber um trabalho que foi o realinhamento cósmico, não deixa de ser uma meditação. Tem muitas pessoas que acabam adormecendo, e eu já vou explicar em relação a isso também, esses sintomas dentro desse processo todo. Então, esse campo da meditação, isso vai reverberando em todo o nosso ser.
Então, por isso que se fala muito, e isso aí já é milenar, né? Hoje está se falando muito mais e tem, graças a Deus, muito mais pessoas se conectando de alguma forma, porque já percebeu que pulsa algo dentro para uma mudança, para algo que eu já não encontro resposta em mais nenhum lugar, tudo que eu já pude fazer, de procurar terapias, livros, cursos, e mesmo assim parece que me falta algo. Esse parece, e que na verdade é que te parece que falta algo, é essa conexão com o espírito. Vou traduzir. É a conexão com a sua energia, com a sua essência, com a sua divina presença que está dentro de cada célula do seu corpo, minha, sua, de todas as pessoas, e que o único convite, a única coisa que necessitamos é nos permitir a praticar algo que nos leve a isso. Então, uma grande amiga, conversando com ela essa semana, ela falou, para mim, meditava uma vez por semana. Aí ela começou a contar um pouco o que ela fazia pela manhã e que ela buscava ficar em silêncio a sentir o próprio corpo, o que meu corpo necessita. Então, fazendo movimentos dentro do que o corpo dela tá pedindo no momento. Isso não deixa de ser uma meditação. É trazer um foco. Eu falei para ela, isso é meditação. Também pode ser colocado como meditação. Porque meditação é onde eu coloco o foco. Se eu estou com o mental dentro de uma meditação, quando a gente vai praticar e vai começar a praticar, a gente usa muito a respiração, né? O inspira, a percepção da inspiração e da expiração. E aí vai percebendo o seu corpo, desde os pés até a cabeça. Adentrando um pouco mais a esse processo, muitos sintomas e muitas sensações vão vir de diferentes maneiras para cada um. Vai depender da percepção de cada um, do autoconhecimento de cada um. E, na verdade, não precisa de conhecimento externo nenhum, porque a profundidade de todas essas coisas é essa autopercepção de sentir o corpo. Eu estou com frio, eu estou com calor, eu sinto meus pés retesados, eu sinto meu ombro assim, eu sinto na região do meu estômago algo diferente, parece que está maior ou menos. Estou dando exemplos, né? Para muitos isso ainda é muito difícil, é muito difícil ainda ter a percepção com os olhos fechados dos pés, das mãos. Às vezes tem que olhar para ter certeza de que os pés estão ali. Então não está errado, não existe nada errado, é um processo e que a gente vai melhorando todas essas condições treinando. Por isso que os meus encontros mensais, que eu já preciso agendar esse de agosto, chamo de treinamento integrativo. Integrativo por quê, Glau? Porque todos os trabalhos que eu venho oferecendo, todos, sejam sintonizações, sejam cursos, sejam micro cursos, né, ou pequenos workshops ou um atendimento individual, todos eles têm essa conotação de integrar mente, corpo e espírito. E o espírito, volto a repetir, não tem nada a ver com religião. Eu estou dizendo isso até mais pausadamente, porque existem pessoas ainda que tudo que a gente fala dentro desse oculto, ou se fala um pouco mais de uma forma holística, mas que religião é essa? Que seita que é essa? Né? E a gente brinca, aceita tudo. Até recentemente me perguntaram, eu tive que responder um questionário, que religião você pertence? Eu coloquei, sou espiritualista. O que corresponde para mim espiritualista? Espiritualista é assim, estou dentro dessas leis espirituais. Essa conexão com algo maior através do meu coração, e que cada vez que eu me coloco, às vezes eu fecho os olhos e faço uma respiração, simplesmente eu faço assim, nesse instante eu me conecto com a minha essência, com o meu destino e com o Criador. O que queres que eu faça? E a partir do momento que eu iniciei isso, e cada dia é um novo dia, é uma nova experiência e cada vez melhor, por isso que eu insisto nesse processo todo, só para resumir um pouco, a intenção de todos os meus trabalhos. Isso não é para gerar medo, não é para, ai meu Deus, vai acontecer isso, o que será que eu vou sentir?
É uma forma de se libertar do medo e suas facetas. Preciso dar esse curso de novo para compreender os focos do medo, e aí o mínimo que a gente compreende já abre assim um caminho para a gente percorrer e falar, puxa vida, não tinha me dado conta disso. Para chegar, estou falando tudo isso porque hoje em dia, meditações, orações, um pensamento com o coração, tudo vai reverberar no nosso corpo. Sempre foi assim. A questão é que agora o nosso corpo está mais sutil. Essas camadas, como o planeta está sutilizando e nós também, o nosso corpo está ficando mais sutil, por isso que até tem roupas que a gente já não consegue usar mais, o tipo de tecido, alimentos, bom, por aí vai, né? Perfumes, cheiros, não é porque você tem alergia, porque isso também tem um significado, né? Até isso, falando na alergia, é um sintoma de ascensão, é um sintoma de evolução. Dentro dessa questão que a gente fala de corpo de luz, eu não vou me estender muito com isso agora, mas eu vou dar esse curso em novembro sobre o que é corpo de luz. A gente vem vendo essas questões no curso dos raios, no curso da árvore da vida, vem ativando tudo isso nas lives, com meditações, com as sintonizações com os arcturianos, tudo isso está sendo trabalhado, o nosso corpo de luz está sendo trabalhado. Só que, como rapidamente, aceleradamente, o planeta é como se estivesse subindo, só para a gente ter uma ideia, está subindo, imagina que a gente está num patamar e que a gente entende que subindo a gente está indo para uma camada mais sutil, mais leve, vamos colocar assim. Os nossos corpos, esse nosso aparelho, a nossa Merkaba, o nosso corpo de luz, sofre ajustes para poder entrar nessa nova frequência. Então, esses sintomas que porventura você possa estar sentindo, e quando faz um trabalho desse, principalmente da sintonização, que acelera todo o teu campo energético, então de um dia para o outro você pode apresentar uma alergia, alguma coisa que não tinha nada ali, mas estava no campo para ser purificado, ressignificado. Então, prestem atenção para não entrar em pânico com uma série de outras coisas que a gente está ouvindo ao entorno, de procurar sentir em você mesmo e falar, eu estou com um terçolzinho aqui. De novo, meu avô dizia, são as poucas coisas que eu lembro do meu avô, porque eu era muito pequenininha quando ele partiu. E eu nunca mais me esqueci disso, né? Eu tenho até marcas de terçol, tudo isso tem um significado também, tem tudo a ver com algo que eu andei resolvendo nesses últimos dias, né? Resolvendo dentro de mim. E o corpo, ele manifesta algo, às vezes, purificando aquilo, porque é possível que tenha ficado algum resíduo. E como nós, de certa forma, estamos trabalhando para purificar o tempo todo, o que é que de repente está no meu inconsciente, é que eu preciso dar mais atenção. Então eu aplico essas meditações, entro em trabalho de meditação ou estar em silêncio, entrar em contato com o involuntário, apercebendo qual é a necessidade da Glaucia em todos os aspectos nesse instante. Fisicamente, mentalmente, espiritualmente, amorosamente, né, em relação a relacionamentos. Então esse é o convite que eu faço a cada um, porque o portão está fechando no sentido assim, de a gente optar por aquilo que realmente é necessário e o que porque todos merecemos muito. Então me veio uma frase que até é uma frase de Saint Germain, mas eu acho que é uma frase de Jesus, também está na Bíblia. Por que se contentas com meia broa se podes ter uma broa inteira? Isso está no livro de ouro de Saint Germain. Meditem sobre essa afirmação, em que aspecto, ou quais aspectos da sua vida você continua com meia broa ou com nada. Todos nós merecemos o melhor, mas a decisão é de cada um. E esses sintomas que porventura, infinitos sintomas que estão tendo, é um alarme do corpo para falar, olha, presta atenção que eu estou mudando algo. Aí, se você presta atenção no momento que você está vivendo, se está em atrito com alguma coisa, se está em conflito com você mesmo, você mesma, para fazer uma transição, para mudar a chave de alguma coisa, e está resistindo muito,
vem um sintoma, vem uma manifestação para falar, ó, tá tudo certo, eu só estou liberando um pouco o campo de energia para deixar mais aberto o campo para que você tenha a percepção do caminho que você tem que seguir daqui para frente. Então, setembro eu vou fazer de novo esse realinhamento cósmico, que é uma compultura energética. Eu tenho recebido relatos maravilhosos que as pessoas falaram, uma delas, né, que hoje eu consegui ouvir a mensagem dela. Ela falou, Glaucia, eu não falei no grupo porque era uma coisa tão pessoal minha, e imagina a dor no nariz, né? Ela me contou toda a história, o que estava acontecendo ali era uma cura, uma regeneração, de todo um processo que ela passou com a infância, com familiares, com as questões dela, e que aquilo foi uma confirmação do que esses trabalhos, que não sou eu, são esses seres, nossos irmãos cósmicos, que eles só se aproximam da gente para trabalhos como esse, quando a gente pede ajuda, como falei dos arcturianos, porque são eles que fazem esse trabalho, realinhamento, os arcturianos, pleiadianos, seres da fraternidade branca, sim, é um campo de energia que trabalha em nós e através de nós e que hoje está muito mais fácil. Por quê? Porque a gente já está com uma percepção diferente desse oculto, a gente já reconhece que tem algo além. Não consigo decodificar isso muito bem, mas eu sinto. Essa é a palavra. Eu sinto. O que é que você sente? O que pulsa seu coração? O que pulsa o que você sente é o seu desejo primordial, a sua vontade. E o quanto você está disposto, disposta a adentrar nesse campo, nessa essência, no campo da sua realização, da concretização do seu propósito e missão. Então, só para eu fechar essa pequena mini palestra, não se assustem, né, com os sintomas, simplesmente se conectem com esses sintomas que chegam para você, às vezes é de um dia para o outro, que nem esse inchaçozinho, eu estava com um doloridinho ontem, eu falei, bom, já sei, lava o olho bonitinho, taranana, porque uso maquiagem, top, toda aquela coisa, mas por trás de tudo isso tem algo emocional, tem algo que está querendo me trazer informação, lado direito, lado esquerdo, então isso complementa, traz para mim, falei, já sei o que é. Então, acolho no meu coração, porque eu sei que isso é o final da reverberação de uma limpeza, de uma purificação pelo passo que eu dei em determinada questão, que achei importante, que de certa forma tinha uma certa resistência minha no sentido de não querer muito bem aquilo, mas era o melhor que tinha que ser, era o correto a ser feito. Então, entre sair dessa coisa do ego, eu não queria me deixar disso, mas eu sei que é o melhor, esse trâmite da aceitação, do acolhimento, de entrar nesse outro campo, o terçolzinho apareceu, bem pequenininho, amanhã ele já deve estar melhorzinho, nem está dolorido, nada. Mas por quê? Porque houve acolhimento, entendimento e com amor. Então, são exercícios, esses sintomas, essas coisas que todos nós estamos vivenciando, por isso a importância, repito, de dedicar alguns instantes do seu dia para ficar em silêncio se observando. Como que a Glaucia está hoje? Como é que está a minha postura? Tenho dor no corpo? Como está a minha temperatura? Tem alguma parte do meu corpo que está tenso? O que a Glaucia necessita? Nossa, o meu desejo hoje, a minha vontade seria isso. Qual a possibilidade de eu fazer isso e concretizar? Se ainda não dá, né, pede ajuda, entrega isso a esse involuntário, à criação, do teu coração mesmo, esse desejo do teu coração, entrega, Pai, eu quero isso, eu quero. E aí quando eu digo tudo que eu ponho na frente do eu sou, né, eu sou esta questão manifestada, né, já praticamente quando a gente fala eu sou, ocorrendo já, é como se ela estivesse ocorrendo. Isso é frequência, isso é quando a gente fala coisas no passado, a gente fica preso ao passado. Eu gostaria, porque as saudades, né? Tem uma série de questões. Ficar preso naquilo não permite que a gente adentre ao campo do presente para poder caminhar para o futuro. Né? O que eu quero para o meu futuro? Estar sempre bem. Então, o que a Glaucia no presente está fazendo agora para lá continuar? Estou muito bem e continuar cada vez melhor.
Então, prestem atenção nesses sintomas, só fechando que são sintomas do nosso processo evolutivo. Nosso corpo está se utilizando cada vez mais e quanto mais avançam os meses e bom, de tudo que tem de informações para chegar para a gente de todos os âmbitos, a gente vai compreendendo isso aos poucos. E a entrega de cada um. Quando a gente olha para esses sintomas, algo que chegou, primeira coisa eu tenho que acolher, eu falei, não estou entendendo por que isso está acontecendo, né? Uma somatização no corpo, alguma coisa, o que seja o que for. Por que eu estou reverberando isso agora? Por que isso chegou até mim? Aí se você pensar na sua semana, o que você viveu, você já vai matar muita charada aí. E se não, ai, Glau, tá tudo bem, não sei o que aconteceu, tal, mas assim, assado, é uma transformação do nosso corpo de luz de um patamar para um consciente de luz um pouco mais elevado. Então, imagina que a gente está dentro de um carro, de um tubo de luz, e esse tubo de luz para a gente... Quando a gente tem que misturar água com algum outro produto, whey, vamos colocar. Whey é um pozinho que a gente mistura para virar um tônico, uma vitamina. Você não tem que misturar aquilo dentro de algo para ele ficar numa consistência que você possa ingerir. É a mesma coisa que acontece no nosso corpo energético. Então é como se a gente entrasse, todos esses sintomas, dores no corpo, não dormir, é como se estivesse dando uma chacoalhadinha, uma vibrada em tudo, e essa vibração às vezes causa um pouco de desconforto para depois entrar ao campo sutil e falar, nossa, no campo da harmonia. Que maravilha, algo aconteceu. Então vamos nos permitir mais a essas percepções, de entrar um pouco mais em contato com você, com o seu coração, com todas as células, a luz do teu corpo todo, de todos os potenciais que você tem dentro de você. E observe esses sintomas, esses chiliques, pequenos chiliques que a gente de repente chora do nada, se tem uma tristeza que não sabe de onde veio, é algo que está vindo para o aqui e agora para ser purificado. Então, de repente, uma tristeza que você traz de outras vidas, a gente, com toda certeza, todos nós trazemos muitas bagagens e que já não servem mais para a atualidade. Então, coisas, manifestações meio esquisitas, que a gente julga esquisita ou esquisitas, vem à tona coisas do passado, ou esses sintomas mesmo, você está tudo bem, de repente você está triste do nada e não tem motivo real para você estar triste, tenha certeza que está sendo purificado algo que você vem trazendo da ancestralidade, de outras existências suas, e que você está querendo deixar isso para trás, ressignificando, acolhendo todas as experiências com muito amor, só que agora eu escolho ser feliz. Então prestem atenção em cada detalhe, em cada coisa que aconteça no seu entorno, porque todo dia é diferente. Acolha, converse consigo, converse com essa questão, o que é que você está querendo me mostrar? Faça só essa pergunta, entrega isso para o plano espiritual, para o campo de energia, trabalhar isso e te devolver as respostas de acordo com o momento, né? De acordo com a tua compreensão, para a tua compreensão nesse instante. Espero que tenha esclarecido algumas coisinhas. Muito em breve volto a partilhar algumas coisas assim menores, no sentido de não ser uma live de meia hora, para ir esclarecendo. Então, deixe perguntas, algumas questões de curiosidades que vocês têm em relação a tudo isso, e para eu ir respondendo, fazendo pequenos vídeos assim, respondendo para vocês, entrando um pouco mais em cada tema, tá bom? Aproveitem esse campo de energia primordial que está ao nosso entorno, que é fantástico, é maravilhoso. Um beijo no coração de cada um e até breve.